perceba as fases da vida do seu filho. A criança nasce, eu sempre digo, é o ano zero da vida dela. É o bebê. É o bebezinho que você cuida, que você protege, que depende totalmente de você. E essa criança, nesse período, ela mama, isso você já sabe muito bem, mas eu quero falar assim de como a criança vai percebendo o mundo nesse nosso vídeo. A fase de 2 anos, ali de 0 a 2 anos, você vai ver a criança começando a falar, mamãe, papai, e você ali naquela alegria. E aí, às vezes eu falo para as mães, ele vai falar primeiro papai, depois mamãe. Muitas crianças fazem isso. E vemos aí a fase pré-escolar. Essa fase pré-escolar é muito importante. É antes de 0 a 6 anos, se chama uma fase pré-escolar. É uma fase de formação da personalidade. Você precisa acompanhar bem de perto. E se a criança está indo já para a escola, para as creches, nesse período, acompanhe de perto. Acompanhe de perto porque é uma fase em que marca a vida da criança. Você deixa ela lá de manhã, ela volta e a maioria das vezes já volta até jantada. E você nem conversa muito com ela porque você chegou cansado do seu trabalho. Tenha um tempo para perceber esta criança nessa fase. Você vai perceber se ela está chorando muito, se ela está não comendo, se ela não está ganhando peso. Tudo isso é você e a creche que estão fazendo para essa criança. Perceba, observe e resolva as questões que têm que ser resolvidas. Como é que você vai resolver? Converse com seu pediatra. O pediatra é fundamental nessa idade. E é muito comum que, como a criança vai vindo muito bem, vai andando, vai falando e tem poucas infecções já a partir do 4º ano, ela nem vá mais ao pediatra. Não deixe de levar, é fundamental. Depois temos aí a fase da escolar. Esta fase é uma fase muito importante. Grandes descobertas. A criança está começando a leitura e ela começa a ler as historinhas. E é bem interessante que eles aprendem muito sobre dinossauros nessa época. Eles sabem até os nomes da família dinossauro. Eles sabem qual o nome, o que ele faz, o que ele come. E você precisa estimular o seu filho. Dê livros para eles, livros interessantes, que ele possa ver figuras, que ele possa compreender. Discuta com ele aquele livro para que ele comece a formar um pensamento a respeito daquilo que ele lê, para que ele não leia sem entender, porque ainda não tem essa compreensão. É preciso conversar com ele nessa fase. Além disso, essa fase escolar, ele está conhecendo seus novos amigos. Amigos agora que falam, amigos que reclamam, amigos que brigam. Observe também, porque às vezes tem uns amigos que batem muito no outro e você precisa orientar o seu filho sobre isso. Ele não deve ser aquele que apanha sempre. Precisamos orientá-los. E você que tem que perceber seu filho, ninguém mais do que você, além do pediatra, conhece ele. Porque ele fica lá, longe de você, às vezes 8 horas por dia. Tenha um tempo neste período. E acompanhe também as tarefas escolares, para que ele comece a entender que, além dele, ele tem um auxílio no professor e nos pais. E aí entramos na fase de 9 a 12 anos. Essa fase é uma fase muito interessante, porque as crianças estão começando a perceber o seu próprio corpo, as mudanças que começam a acontecer ali. E é bem interessante, hoje em dia os pais já estão mais orientados sobre isso, mas muitos esquecem que é preciso acompanhamento. E eu tenho acompanhado muitas, principalmente as meninas que têm se desenvolvido muito precocemente, com um desenvolvimento sexual já avançado e com uma estatura muito baixa. E aí nós temos que correr atrás para que ela possa crescer, porque se ela menstrua, ela vai crescer menos. Então, observar o seu filho. Ele vai lhe fazer perguntas.
E às vezes eles fazem umas perguntas meio capciosas, né? Perguntam o que está acontecendo e você não sabe, porque você não conversa, porque você não lê. E eu quero dizer isso porque eu fui estudar adolescência quando as minhas filhas entraram na adolescência. Por quê? Porque senão não sei mais conversar com eles mudam o pensamento. Ainda de 9 a 12 não é muito, mas tem muitos meninos e meninas que com 12 anos já começam a ter pensamentos muito concretos. E os pais se surpreendem e às vezes dizem, não, isso não é para você aprender agora. É para aprender agora quando ele pergunta. Toda pergunta do filho precisa de uma resposta. A resposta não é uma aula, a resposta é pontual. Por que está aumentando meus pelos? Né? Você vai responder, porque os teus hormônios estão funcionando. Se ele perguntar o que é hormônio, você explica. Se ele não perguntar, você para por aí. Então, assim, precisamos perceber isso. E é lindo quando a gente percebe, sabe, o filho perguntando, por que está nascendo pelo aqui nesse lugar? Por que minha mama está aumentando? Ela nem fala de mama, né? Por que meu peito está crescendo? Sabe? Ou então ela já pede, mãe, eu preciso de um sutiã. É muito engraçado essa fase. E é bonito a gente acompanhar de perto. Depois nós temos essa fase dos 14 aos 16, esta fase. Aí muita gente diz, nessa fase, que os adolescentes, né, são muito chatos. Não, é que ele agora já tem um pensamento bem mais concreto. E você não é mais aquele ídolo que ele sonhava que era perfeito. Ele vai perceber as suas deficiências, ele vai perceber os seus erros. E aí surgem alguns confrontos de personalidade. Desse adolescente e dessa adolescente com seus amigos, desses adolescentes com seus professores e com seus pais. Isto é a adolescência. E você que é adulto precisa entender isto, porque senão só tem conflitos. E aí os adultos dizem, adolescente é um pé no saco. Nunca diga isso. A adolescência é a fase mais linda da nossa vida. São 10 anos de formação, 10 anos de transformação de criança para um adulto livre, independente, que vai depender de como você conduz a adolescência do seu filho. Leve seu filho adolescente para fazer os exames rotineiros 2 vezes no ano. Leve para um profissional que saiba falar com o adolescente. Porque se você leva num médico que nem fala nada com ele, ele não vai gostar e não vai mais querer. Você que ficou até aqui comigo, aproveite este vídeo para pensar. E daí você pode compartilhar este vídeo, fazer o seu comentário e encaminhar para muitas pessoas pensarem sobre sua vida.